Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Amém. Nessa segunda-feira, vamos começando essa semana juntos, meditando um pouquinho na palavra de Deus todo dia. Eu gostaria de meditar um texto hoje do livro do profeta Isaías, do capítulo 5, versículo 18 em diante, onde a palavra de Deus diz assim: Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Versículo 24. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Nós estamos vivendo um período histórico de crescente relativismo moral e espiritual. Relativismo é a crença de que cada um faz a sua própria lei, de cada um tem o direito de crer como deve, como crê, como pensa, e estabelecer critérios morais para si mesmo. Essa é uma crença perigosa, porque se o relativismo é o que impera, então existe razão para se crer que não se deve ter fronteiras, limites para nada. Essa semana eu estava vendo um artigo na internet de que os pedófilos estão se reunindo para reivindicar direitos baseados nas mesmas reivindicações que os ativistas homossexuais têm, por causa de um estudo realizado no Canadá, que diz que a pedofilia é uma predisposição natural, que o pedófilo não tem culpa de ser pedófilo, que ele tem aquela predisposição nele e que ele não pode barrar, ele não pode fazer nada para barrar, ele não consegue barrar, ele não consegue deixar de ser pedófilo. Essa é uma grande mentira, né? Que esse argumento começou a ser usado pelo homossexualismo anos atrás, quando se estabeleceu as bases de que o homossexualismo não é uma escolha humana, é uma predisposição congênita que a pessoa não tem como controlar. Nessa mentalidade, né, que foi criada em cima dessas premissas, então se crê que o homossexualismo é uma disposição apenas natural e não é uma escolha, não é um aprendizado mental. E a palavra de Deus diz aqui nesse texto que existe uma lei de um Criador que determina o que é certo e o que é errado. E é isso o que a humanidade está sacudindo de si mesmo. Às vezes a gente pensa assim, mas isso aqui é coisa para crente. A Bíblia é coisa para crente, então os incrédulos não tem nada a ver com isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Ao longo da história, esse Deus de crente tem julgado os não crentes por não crerem no que deveriam crer. Irmãos, está chegando um tempo em que Deus poderá intervir de maneira severa. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus diz que ele julga todos os povos, é o que está escrito aqui. O cara
Ele julga aquele que tem o entendimento dele e aquele cara que despreza o entendimento dele. Não quero saber desse negócio de crente, não quero saber desse negócio de palavra de Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da ideia de restrição. Eu tenho que dar vazão aos meus amores, aos meus prazeres, às minhas inclinações. E a palavra de Deus diz assim: ai daquele que pensa assim. Ai daquele, está escrito aqui no versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem. Uma coisa é má, é maligna, é putrefante, apodrece a sociedade, apodrece a vida. Mas isso não, a gente chama isso de bem. Não, isso é amor. Não é amor, isso é cobiça, isso é maldade, isso é transgressão. Isso é malignidade. Isso é uma mentalidade corrompida, perversa, contra a própria natureza. Né? Então eu quero que você pense, você que gostaria de desenvolver um pouco da sensibilidade para a coerência divina, pense um pouquinho. Eu quero que você analise durante essa semana o perigo de um relativismo em que não se tem mais uma base, um referencial do que é certo do que é errado. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, chama o escuro de luz e chama a luz de escuro. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Ah, esse negócio é amargo. Não, é doce. Não, é amargo. Ah, não, esse negócio é doce, é gostoso. Não, não, não. Existe uma reviravolta na compreensão do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é saudável, do que é péssimo. Está acontecendo isso. E em nome de uma modernidade, em nome de uma mente aberta. E você que é cristão tem que pensar o seguinte: como nós temos que pensar hoje? Esse é o desafio da gente. Se a gente tem que comprar toda essa mentira que está sendo pregada aí fora, ou se a gente tem que manter os nossos princípios e valores fundamentados em um Deus pessoal. Eu e você, se nós somos de Deus, nós temos um referencial. Nós temos Deus, nós temos uma Bíblia ainda. E nós nos orgulhamos de ter isso. Nós temos orgulho, né? Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo está buscando seus orgulhos. Não é isso? A parada do orgulho. Por que a gente não pode ter orgulho de ter um Deus? Por que a gente não pode levantar a bandeira do Evangelho e falar: eu tenho orgulho de ser crente. Eu tenho orgulho de ser homem. Eu tenho orgulho de ser heterossexual. Eu tenho orgulho de ter um padrão. Eu tenho orgulho de crer que o certo é certo e que o errado é errado. Aleluia. Então, essa semana, irmãos, eu sinto no meu coração de ponderar um pouquinho sobre essa questão do antirrelativismo que a gente tem que ter no nosso coração. Nós temos que ter valores e princípios fundamentados na Bíblia, na Palavra de Deus, na revelação de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo de gente frouxa, de gente que está abandonando todos os fundamentos estabelecidos e estão querendo criar novos fundamentos podres na areia movediça do relativismo moral e espiritual, que vai levar essa sociedade à podridão total. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, no versículo 24. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa, diz Deus, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. E desprezaram a palavra do Santo de Israel. Eu sou aqui um pequenininho instrumento desta verdade. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque, irmãos amados, não seja defensor de uma causa que você não conhece a malignidade envolvida nisso.
Não seja envolvido em causas que você não conhece a verdadeira essência da malignidade que está por trás de tudo isso. Essa é a minha oração hoje com você. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pelo teu nome. Eu quero, ó Deus, orar com aqueles que querem orar. Eu quero buscar a tua face com aqueles que querem buscar a tua face hoje. E quero dizer, Deus, nós nos arrependemos dessa mentalidade promíscua, maligna, repugnante, anti-Deus, que está impregnando a sociedade, o mundo, o governo e tudo isso que nós estamos vendo por aí. Eu me levanto em nome de Jesus para dizer a palavra da verdade neste momento em que o mundo perde a sua própria identidade. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos os nossos olhos para o referencial da tua verdade, da tua palavra, para que nós não percamos de vista o farol que nos guia para o norte da realidade divina. Nós temos um norte, nós sabemos os valores e princípios do nosso Deus. E nós estamos aqui para declarar isto em nome de Jesus. Amém? Se você concorda comigo, vamos juntos orar e vamos juntos proclamar essa verdade. Vamos espalhar esse vídeo. Coloque esse vídeo adiante. Porque, irmãos, é hora da gente ter a nossa posição. Nós não precisamos sair caçando ninguém, nada disso. Mas nós precisamos estar firmes no posicionamento de que nós temos valores. Nós temos referencial, nós temos Deus. É isso que eu quero que você pense comigo durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.